E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu Felipe Martins, que atuou como assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo. O jornal trata a decisão como censura. Martins, que passou 6 meses preso por ordem de Moraes, seria, de acordo com o ministro do STF, suspeito de planejar um golpe de Estado para beneficiar Bolsonaro e poderia fugir do país. Segundo a Folha, o pedido de entrevista foi feito em 18 de junho e teve a concordância de Martins. Na justificativa, dada em 22 de agosto, Moraes afirmou que a entrevista viola a proibição de comunicação de Martins com os demais investigados na suposta trama golpista. O veto faz parte de uma série de medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes para soltar o ex-assessor de Bolsonaro no último dia 9 de agosto. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Quero ouvi-la aí sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Felipe Martins, que foi solto no último dia 9 de agosto com uma série de restrições, ele que segue com o uso de tornozeleira eletrônica, teve esse pedido de entrevista ainda enquanto estava preso no Paraná e agora então vem essa negativa do ministro alegando que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, mestre Augusto, muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, eu entrei em contato com a defesa do Felipe Martins, querendo entender, né? E o que eu recebi aqui é exatamente como se fala, a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, e é um absurdo, né, as imposições das medidas cautelares, aliás, a imposição das medidas cautelares, porque essas medidas são as seguintes, lembrando que o Felipe Martins já provou mais de 1, 2, 3 vezes, de maneiras diferentes, inclusive, que ele não viajou naquele 31 de dezembro, e que também, mesmo se tivesse viajado, ele foi preso no Brasil, não há crime, né, para essa viagem, não há crime previsto nas nossas leis, e a imposição cumulativa são para as seguintes medidas cautelares: proibição de se ausentar da comarca e do recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante uso de tornozeleira eletrônica, aí a ser instalada, que teve aquela confusão toda. Obrigação de apresentar-se perante ao juízo da execução da comarca de origem no prazo de 48 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras. Proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no juízo da execução da comarca de origem no prazo de 5 dias. Cancelamento, bem grande ali, né, de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil. Suspensão imediata, também bem grande, letras garrafais, de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas. Proibição de utilizar as redes sociais sob pena de multa diária de R$20 mil e proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET, ali está ali o nome deles. Então, Paula, o que acontece é que o Felipe Martins, ele saiu da prisão, mas não saiu. Ele está sob censura prévia, porque, primeiro, um inquérito que está sob esse tipo de sigilo que nós, né, agora estamos acostumados, né, no Brasil, como o Felipe Martins vai saber quem é investigado ou não? Porque se ele não pode dar entrevistas, porque a entrevista pode chegar em algum investigado, ele não pode falar com ninguém. Ele não pode falar ao telefone, ele não pode falar com ninguém no supermercado, ele não pode falar com ninguém em lugar algum. Porque o Felipe também não sabe a extensão dessa investigação, quem está dentro, quem são os investigados, se está tudo sob o mais absoluto sigilo. E a censura prévia, aquela
da dona Carmen Lúcia, do Cala a Boca Já Morreu, e que voltou em 2022, uma censura prévia àquele documentário da Brasil Paralelo, que nem tinha sido lançado ainda, mas que foi censurado, e a censura que todos nós sofremos. Ou seja, que liberdade é essa? Nós estamos falando de ainda um preso político, só que agora dentro de casa. Ele não pode se comunicar com ninguém, ele não pode dar entrevista, ele não pode sair do país, ele não pode usar as redes sociais, ele não pode nada. Continua sendo um preso político, sem julgamento, sem condenação, com tornozeleira eletrônica. Até quando OAB, Senado, senhor Rodrigo Pacheco, demais ministros do Supremo Tribunal Federal, até quando não é possível que nós vamos viver sob esse estado de barbárie jurídica em 2024 no Brasil? O ministro escreve aqui, República Federativa do Brasil. Nós não temos mais uma república federativa. Nós temos uma democracia relativa agora. Portanto, Paula, Felipe Martins saiu da prisão, mas só que não, continua preso agora em casa. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, vale lembrar que esse pedido de entrevista foi solicitado pela Folha em junho desse ano, enquanto Felipe Martins ainda estava preso. Então, a proposta era para que a entrevista fosse concedida dentro da prisão. Tanto é que a Folha, quando registrou essa censura em relação ao pedido de entrevista do Felipe Martins, lembrou de um outro episódio, quando a Mônica Bergamo pediu para entrevistar Lula, que estava preso em Curitiba, e o Luiz Fux negou. Depois, ela conseguiu a entrevista dentro da prisão. Não só ela, outros jornalistas também tiveram acesso. Depois abriram a porteira. Abriram a porteira, exato. Ali é toda semana. Tinha mais jornalista que visita de jornalista do que visita da Janja, a certa altura. Era uma maravilha. A prisão do Lula, ele sempre fica preso em hotel, né, do carcereiro. Né? Nunca é uma prisão de verdade, como é imposta injustamente aos presos do 8 de janeiro. Mas vamos lá. Nós temos, a Ana, eu, informações suficientes para afirmar o seguinte: o pedido foi encaminhado em junho. Segundo a Folha, com a aprovação do ex-advogado do Felipe Martins. Felipe Martins não sabia do pedido de entrevista. Não sabia. Soube agora, e é muito fácil deduzir, é uma obrigação intelectual deduzir, que o Moraes segurou esse pedido, respondeu agora para acrescentar mais uma restrição a tantas outras que ele baixou aos gritos, né? Como mostra o texto. E quem escreve em caixa alta está gritando, né? Letra maiúscula, tudo. Então, proíbo, eles gostam. Ele gostaria de botar 3, 4 pontos de exclamação, que eles também, é a bengala do idioma, né? Pá, pá, não significa nada, não tem som, mas eles adoram usar esse negócio. Na carta aos democratas tem 4. Sim. Tem uma frase com 4 pontos de exclamação. Bom, ponto, parêntese. É um absurdo o Felipe Martins continuar com quaisquer restrições. É um absurdo. Ele foi preso, foi solto com tornozeleira eletrônica que não pode ser retirada em nenhum momento. Tem de dormir com isso, andar com isso e receber os pais, a visita dos pais depois de 6 meses de cadeia inexplicável, a decisão torpe do ministro Alexandre de Moraes. Os pais foram visitá-lo, eles tiveram que ficar dentro de casa, primeiro pela tornozeleira, segundo porque ele está proibido de sair à noite. Então ficaram. Eles não puderam jantar num restaurante lá em Ponta Grossa. Tiveram ficado dentro de casa, conversando. A avó do Felipe Martins, que pergunta por ele toda hora, não sabe ainda o que aconteceu, eles não contaram.
Não contaram que estava preso e agora não conto porque ela espera a visita dele, ele visitava muito a avó. Portanto, o que está se vendo aí, nós vamos tratar disso mais adiante, é o seguinte: o Alexandre de Moraes é o corredor de Fórmula 1 que só sabe acelerar, não para nem no pit stop. É o boxeador que só avança, ele não consegue recuar. Quando ele é obrigado a recuar, ele fica mal. É a jogadora de vôlei que só sabe bater, só sabe atacar, não defende. Ele tem esse defeito aí que a qualquer momento vai prejudicá-lo gravemente. Por isso, como ele não sabe se defender, ele não monta álibi. Ele continua atacando o Felipe Martins e ampliando as restrições sob a afirmação de que as investigações continuam. Que investigações? Dessa Polícia Federal, né, que foi privatizada pelo Alexandre de Moraes para falar bobagem, como, por exemplo, que ele tinha viajado para os Estados Unidos quando ele estava no interior do Paraná. Essa é a Polícia Federal? É a mesma que abastecia, né, as investigações, que executava as investigações que aparecem aí nesses diálogos também obscenos, né, entre o juiz auxiliar, o braço direito do Alexandre de Moraes, com o perito, né, que agora foram reveladas, e nem assim o Alexandre de Moraes para de acelerar. Pois é, tem uma hora que chega um muro, né? Chega um muro para o corredor que não para nem no pit stop, uma hora ele encontra um muro. Isso é inevitável porque acontece com todos, até para os que têm a habilidade que falta ao Alexandre de Moraes.